Vamos iniciar a nossa aula de hoje, então. Vamos falar de capacitância. Na última aula a gente falou sobre potencial elétrico, né? O nosso V. Conceituou a, a diferença de potencial. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais, né? Nessa direção aí, que é a capacitância. Então a capacitância, né? Ela foi introduzida aí, né? Pelo Michael Faraday, né, um físico inglês. Então ele que iniciou os cálculos aí de capacitância. E na aula de hoje a gente vai estar vendo aí como se faz, o que é capacitância, como é que a gente pode fazer um cálculo de capacitância, associação de capacitores, série paralelo, energia armazenada num capacitor, capacitor com dielétrico, visão atômica de dielétricos e lei de Gauss com dielétrico. Talvez essas duas partes aqui a gente não vá dar tanto aprofundamento, né? Já são mais específicos aí. Então existe N tipos de capacitores, né? Então eles são muito utilizados, né, empregados na eletrônica, eletrotécnica, né, um componente básico da eletrônica, armazena energia em cargas elétricas estáticas. Então a capacitância é uma das propriedades, né? É a propriedade de capacitores. Então eu tenho aqui N tipos de capacitores cerâmicos. Esses aqui são cerâmicos, né? Uma capacitância bem baixa, na ordem de nanofarads. Aqui um capacitor de cerâmica também, um capacitor eletrolítico, né? Cilíndrico. Ah, esse aqui é de poliéster. Aí eu tenho uns aqui bem pequenos mesmo. Existe uma variedade, né? Muito mais que eu trouxe aqui na aula, mas existe uma variedade de formatos aí de capacitância, de capacitores, que são utilizados aí em diferentes máquinas, né? Motores, geradores, uma afinidade. Ele é um componente muito básico da eletrônica, da elétrica, que tu encontra o capacitor em qualquer coisa mesmo. Computador, calculadora, celular, né? Só a diferença é o formato, né? A escala dele, né? Muitas vezes tu vai ter capacitores muito pequenos, ou da ordem aí né? de metros, né? Digamos, capacitores bem grandes, bem robustos mesmo, aí para fazer a composição de um banco de capacitores para correção de alguns efeitos que a gente tem aí na energia elétrica, né? Correção de fator de potência. Então ele tem uma vasta aplicação e é interessante a gente ver aqui, né, conceituar esse componente, visto dessa grande aplicabilidade aí e disseminação na área da engenharia elétrica. Então, um capacitor ele é composto de dois condutores isolados, carregados com carga mais Q e menos Q, né? Onde eu tenho esses dois condutores próximos, né, numa região próxima uma da outra, onde há uma interação entre o campo elétrico dessas cargas. Então existe um campo elétrico entre esses condutores, né? Então eu vou ter uma região aqui onde vai existir um campo elétrico. E nessa região aqui vai surgir uma diferença de potencial. E a capacitância, ela é a capacidade, né? Capacidade ou a razão entre a quantidade de carga do sistema sobre, né, a diferença de potencial entre elas. Então, quanto maior for a diferença de potencial entre elas, menor vai ser a minha capacitância. Quanto maior a diferença de potencial, menor é a minha capacitância. Quanto maior é a minha carga armazenada, maior é a capacitância. Então aqui um exemplo inicial bem básico. Duas placas paralelas formam um capacitor, né? Se eu tenho duas placas carregadas, uma positivamente e uma negativamente,
eu vou ter, na medida que eu aproximo elas, eu vou ter a característica de um capacitor, né? Se eu conectar um fio aqui e um fio aqui embaixo, eu vou ter uma diferença de potencial aqui, né? Em virtude dessa interação das minhas linhas, né? No caso, as minhas cargas positivas vão tender a se aproximar das cargas negativas, né? Formando um campo elétrico aqui dentro, né? Onde, se eu fizer a integral aqui desse campo elétrico aqui, eu vou ter uma diferença de potencial. Então, o capacitor, né, é a carga armazenada sobre a diferença de potencial. Então, a fórmula dele da capacitância é dada por Q sobre V, né? E carga é igual a capacitância vezes diferença de potencial, né? Então, eu posso encontrar qual que é a carga do meu sistema simplesmente multiplicando a minha capacitância vezes o meu potencial elétrico, minha diferença de potencial elétrico. Então, eu vou ter uma relação, né? O capacitor, a unidade dele é em Faraday, né? Em homenagem ao Michael Faraday. Dada capacitância em Faraday, né? Normalmente na ordem de micro para baixo, né? Micro, nano, pico. Então, eu vou ter uma relação, né, que 1 coulomb por volt é igual a 1 Faraday. Ou 1 Faraday é igual a 1 coulomb por volt. Então, eu vou ter uma maior capacitância quando eu tiver mais carga para um mesmo diferente para um mesmo ou dado, né, V, para uma mesma diferença de potencial, né? Então, para carregar um capacitor, o que eu preciso fazer? Ligo o capacitor em uma bateria com o interruptor S. Então, eu ligo o interruptor, né? Na medida que eu ligar esse interruptor aqui, eu vou ter cargas, né? Vou ter um circuito. Aqui, isso aqui é um circuito aberto, né? Literalmente, aqui é um circuito aberto, né? A única coisa que faz esse circuito aqui circular corrente é o simples fato que eu consigo acumular cargas nessas placas aqui, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter carga saindo dessa minha bateria aqui positiva e se acumulando aqui, né? Se a gente for considerar o sentido convencional disso aqui, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter que cargas positivas, né? Esse ponto aqui, né? O ponto negativo da bateria é onde eu tenho um acúmulo de cargas, correto? Se eu tenho um acúmulo de cargas nesse ponto aqui, o que elas vão tender? Elas vão tentar encontrar um equilíbrio, né? Tentar encontrar um ponto onde eu tenha menos cargas, né? Dá para se dizer assim. Então, se esse ponto aqui, esse ponto positivo, ele está positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que esse lado da bateria está com poucos elétrons, né? Então, se esse ponto da bateria está com poucos elétrons, eu vou fazer o quê? Essa chapa aqui, ela está neutra, né? Ela tem a quantidade, digamos assim, estável, uma quantidade que deixa, né, essa carga nem positivamente nem negativamente carregada. Então, eu tenho que essa chapa aqui, né, essa primeira chapa aqui, eu vou ter eu tenho cargas ali, né? Porém, o material ali, né? A quantidade de elétrons, né? E a quantidade de prótons se equivalem, né? Dá para dizer assim. Se equiparam. Então, no momento que eu conecto esse ponto aqui no positivo da minha bateria, eu vou ter o que? Eu vou ter que elétrons que estavam nessa região aqui vão tender a vir para cá, né?
Para quê? Para fazer com que, haja um equilíbrio, né, entre cargas. Né? Aqui tá estável, aqui tá faltando elétrons. Então, as cargas vão sair desse ponto aqui, né, dessa chapa aqui, e vão ir para o polo positivo da minha bateria. Certo? E aqui o que vai acontecer? Aqui eu tenho um acúmulo de cargas aqui. Aqui eu vou ter que as cargas vão ir para essa placa aqui, né? Que também está neutra, para essa segunda placa aqui que está neutra, né? Isso aqui que vai acontecer. Eu vou ter um circuito aqui, né? Vou ter corrente circulando aqui quando eu fechar a chave. Não porque eu tenho um circuito fechado, mas porque essas placas aqui, né? Elas são um material metálico em grande quantidade, né? Digamos assim, eu tenho um material ali que está em abundância, né? E ele se encontra, né, estável. Eu não tenho acúmulo nem falta de cargas. Eu não tenho acúmulo e nem falta de elétrons. Então esse efeito vai ocasionar uma corrente elétrica. Eu vou ter uma corrente elétrica mesmo que o circuito aqui no meio não, né? Mesmo que meu circuito esteja aberto, eu vou ter cargas circulando nesse circuito aí. Até quando que vai circular essas cargas aí? Essas cargas vão circular até que a quantidade de cargas, né? A quantidade de cargas que eu tenho no polo positivo esteja nessa chapa, né? Em mesma quantidade. E a quantidade de cargas que tem aqui esteja aqui também. Então, no momento que o meu polo positivo perder cargas, né? Digamos que eu tenho 10 cargas aqui, né? Só vamos tentar meio que ilustrar, né? Se eu tenho 10 cargas aqui, ou sei lá, 1000 cargas aqui, elas vão ir para esse ponto aqui até que ocorra o quê? Até que a metade esteja aqui, né? Aí eu vou ter um equilíbrio, né? Eu vou ter o mesmo potencial elétrico. Se aqui tem 500 agora e aqui tem 500, eu não vou ter mais uma estabilidade, né, de cargas. Vou ter um equilíbrio. Porque tanto nesse ponto aqui como nesse ponto aqui eu vou ter o mesmo potencial elétrico. Então eu não vou ter mais uma circulação de corrente. E aqui também, né? Aqui eu tenho muitas cargas, né? Aqui eu fiz o sentido errado, né? O sentido o real, né? Eu gosto de explicar dessa maneira para vocês entenderem, né? Que o positivo quer dizer que eu tô com falta de cargas, né? Ou falta de elétrons. Então, na verdade, dessa placa aqui vai sair cargas dessa placa aqui e vai vir para cá. E vai sair cargas dessa placa aqui que está negativa, que está com acúmulo de elétrons, né? O elétron tem carga negativa. Então, se ele está negativo, quer dizer que tem um acúmulo de elétrons aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai sair, os elétrons, as cargas vão sair daqui até que haja um equilíbrio, né? Até que esse ponto aqui esteja no mesmo potencial elétrico que esse ponto aqui. Se eu não tiver uma diferença de potencial elétrico, não tem corrente elétrica. E o que é a minha diferença de potencial elétrico? É o meu V. Então, quando o meu capacitor tiver a mesma carga da bateria, esse circuito aqui vai parar de circular corrente elétrica. Eu não vou ter mais corrente elétrica. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tiver 220 volts, né, de diferença de potencial elétrico aqui entre essa chapa e essa chapa.
Depois que esse capacitor estiver carregado, qual vai ser a diferença de potencial elétrico entre essa chapa aqui e essa? Se inicialmente eu tenho 220 volts, qual que vai ser? O que tu acha que vai ser aí, Gabriel? Professor, eu não entendi. Se eu tiver aqui uma diferença de potencial elétrico, né, de 220 volts, tá? Ou seja, eu tenho falta de cargas aqui, né? Aqui no positivo tá faltando cargas, né? Por isso que tá positivo. E aqui eu tenho muitas cargas, né? Por isso que tá negativo. Aí quando eu fechei essa chave. As cargas que estão aqui vão, né? Só tenho 4 cargas aqui. Tenho 4 cargas aqui, né? Fechei a chave, duas vão vir parar aqui. Não, concorda comigo? Ok, sim. Isso eu tenho 4 cargas aqui, duas vão vir parar aqui também, né? O positivo vai puxar dois elétrons, ou 2 cargas dessa chapa aqui que tá neutra, né? Essa chapa aqui tá neutra. Aí, quando eu fechar a chave, se digamos 220 volts equivale a eu ter 4 cargas aqui, quer dizer que aqui tá faltando 4. Aqui tá faltando 4. Então depois que eu fechar isso aqui, né? Se eu tinha 4, eu vou ter duas só. Duas aqui e duas que vão sair dessa chapa aqui vão parar aqui. Então, se eu tenho um potencial elétrico inicial de 220 volts, qual vai ser o meu potencial elétrico nessas chapas aqui, ó, né? Depois que eu fechar a chave e esse capacitor carregar. Vai ser a metade daí? Eu vou ter metade das cargas. Isso eu posso concordar contigo. Eu vou ter metade das cargas que estavam originalmente na bateria, né? Eu tinha uma quantidade de cargas aqui que se deslocaram e carregaram essa aqui. Eu tinha uma quantidade de cargas aqui que estavam mantendo essa chapa aqui estável, né? Porque inicialmente ela é estável, eu não tenho potencial elétrico aqui. Eu tinha uma quantidade de cargas aqui que se locomoveram para o positivo da bateria. Então, a gente vai ter, digamos assim, uma divisão de cargas, né? Eu só vou parar de... Essas cargas só vão parar de sair dessa chapa aqui e vir para cá. E as cargas só vão parar de sair do polo negativo e vir para cá quando eu tiver uma estabilidade. Quando que eu vou ter uma estabilidade? Quando a mesma quantidade de cargas no negativo estiverem aqui. E a mesma quantidade de cargas dessa chapa aqui estejam no positivo. Só que o potencial elétrico entre esse ponto aqui e esse aqui é o mesmo. Não mudou. Não concorda comigo? Se eu medir o potencial Concordo. elétrico aqui, ó, é o mesmo. Porque ele está em conexão com essa chapa aqui, está em conexão com essa chapa aqui. Vocês entendem que é o mesmo potencial elétrico. Esse ponto aqui tem o mesmo potencial elétrico que esse aqui. Por mais que as cargas estejam divididas, está conectado esse fio aqui. Eu vou ter o mesmo potencial elétrico, né? Se eu conectar um fio por fora aqui, né? Depois que tiver carregado, colocar um fio por fora aqui, eu não vou ter corrente elétrica aqui. Porque eu não tenho diferença de potencial elétrico entre essa chapa aqui e essa chapa aqui.
né? O positivo da bateria, eu não vou ter mais. Depois que carregou, eu não tenho mais. Então aqui vai continuar sendo 220, né? Se eu medir esse ponto aqui e esse ponto aqui, vai continuar sendo meus 220. Só vou ter uma distribuição de cargas, né? Entre a bateria e o capacitor. Certo? Entendido agora. Então a capacitância C de um capacitor aumenta, decresce ou permanece a mesma quando a carga Q é duplicada. Se eu duplicar minha carga, a minha capacitância aumenta ou diminui? E é fácil de ver, né? Só vou colocar a fórmula do capacitor aqui. C igual a Q sobre V. E eu vou ter, né? Quando eu duplicar minha carga, minha capacitância vai o quê? Vai aumentar. E se eu triplicar minha diferença de potencial elétrico, minha carga Q vai diminuir, né? Por causa que a minha capacitância vai diminuir. Porque a minha capacitância é inversamente proporcional à minha diferença de potencial. Então, como é que a gente pode calcular a capacitância? A capacitância de um capacitor depende da geometria. Então, passo para calcular. Assumir uma carga Q nas placas. Então, eu vou ter uma carga Q positiva numa placa, né? E uma carga menos Q na outra. Calcular o campo elétrico E entre as placas. Então, eu vou calcular o campo elétrico que surge entre as placas, né? Da interação desses dois campos elétricos aí. Vou calcular a partir da lei de Gauss, né? Ensino uma gaussiana ali no meio, né? Pode ter um formato que eu bem entender. A gente viu nas últimas aulas aí, né? O formato não infere no campo elétrico, né? Na minha intensidade, desde que o formato escolhido, né? A gaussiana escolhida, ela contemple todas as linhas de campo. Então eu vou calcular o meu V entre as placas conhecendo o E, né? Então primeiro eu vou calcular o meu E, onde eu vou ter uma integração, um caminho de integração que vai contrário às linhas do campo elétrico, né? Se o meu campo elétrico está nessa direção, eu vou ir contra, né? Isso aqui vai ser meu caminho de integração. Depois eu vou calcular V entre as placas conhecendo o meu E. E por fim calcular, né? C igual a Q sobre V. Certo? Então, assumir carga Q constante, calculando o campo elétrico, né? Lei de Gauss. Então, eu vou aplicar uma lei de Gauss lá, calcular qual que é o meu campo elétrico. A partir disso, eu vou lá e faço uma integração do meu campo elétrico, né? Em sentido contrário, né? Esse meu V aqui eu vou calcular em sentido contrário ao meu campo elétrico. Então, para cá, né? Para cima. Então, para capacitor capacitor de placas paralelas, vou ter que a minha carga Q vai ser igual a Y0 vezes A, né? Aqui, né? Aqui para placas, né? Minha carga aqui vai ser... Isso aqui eu vou ter um sigma, né? Porque vai ser uma distribuição superficial, né? Então, eu vou ter aqui sigma sobre ε0 A, né? Igual ao meu E. Certo? Então, eu vou calcular aí
eu já tenho qual que é a minha carga em função do meu campo elétrico. Calculo a diferença de potencial, dado que meu E é constante, então V igual a ED, né? É o campo elétrico vezes a distância. E a capacitância vai ser igual a quê? C é igual a Q sobre V, então eu vou encontrar o valor da minha capacitância, né? De uma maneira bem tranquila. Vou ter aqui, então, o valor. Um capacitor cilíndrico. Então, para mim calcular minha carga, né? Uma superfície gaussiana. Coloco uma superfície gaussiana, né? No interior aqui do meu capacitor, né? Onde o meu Q vai ser igual a ε0 EA, onde o meu EA vai ser igual a área lateral da gaussiana, né? 2πrl. Meu campo elétrico vai ser igual a isso aqui, né? E o meu potencial elétrico vai ser a integral, né? Do EDS, né? dB, dB até A. dB até A. Daqui eu tenho B, né? Daqui até aqui eu tenho B. Então essa distância aqui é B. E essa distância aqui é A, né? Eu tenho que fazer uma integral contrária, né? Nesse caminho aqui, né? Então eu vou fazer desse ponto aqui até A, né? Até aqui, né? Esse ponto aqui. Eu vou integrar esse caminho aqui, né? De dr, né? Então tem um R aqui embaixo, né? Eu vou ter vou ter um ln aqui, né? Eu vou ter ln de A menos ln de B. Aí, pelas propriedades do logaritmo, eu posso expressar dessa maneira aqui, né? Correto? Eu estou integrando isso aqui, 1 sobre R. A integral de 1 sobre R é ln dr. Aí eu vou ter ln de A menos ln de B. Aí eu posso fazer que ln de A menos ln de B é igual a ln de B sobre A. Algumas propriedades aí de cálculo aí. Então, para capacitância, né, para cilíndrica, minha capacitância encontrada é essa aqui, né? Esse L aqui é o L né? Esse L aqui é o L da área, né? Esse tá aqui fora, né? Aí eu só passo para cima aqui porque eu quero saber a capacitância, né? Eu calculei o meu V, depois eu coloco na fórmula aquela, né? Aqui ele bota C igual a Q sobre V. Aí ele encontrou o V dele, que é igual a isso aqui. E encontra, né? Aí o Q vai cortar, né? Os Q vão cortar. E aí fica só com isso aí. Certo? Opa, aqui já tô no... Eu tô passando errado aqui. Aqui já tô no esférico. Aí o esférico vai fazer a mesma coisa. Vai encontrar uma área. 4πr ao cubo, né? A área da superfície da esfera. Isso aqui é uma esfera agora, né? Aí eu vou ter um r ao quadrado embaixo. Eu vou ter que fazer a integral desse r ao quadrado, né? Aí vai dar uma coisa diferente aqui, né? Vai ter que fazer vai passar para cima. Aí vai ficar r na menos 2. Aí vai ficar 1 sobre r, né? Vai ficar 1 sobre r.
Menos 1 sobre R, na verdade. Ó. Se eu integrar isso aqui, vai dar menos 1 sobre R. Porque vai ser R na menos 2. A integral disso aqui dá R na menos 1 sobre menos 1, né? É isso aí. E aí esse menos 1 ele passou para frente aqui. Aí substituiu pelos valores de integração, né? Pelos limites da integração. E aí ficou com essa área aí. Ficou com esse V aí calculado. Certo? Então eu vou ter minha capacitância, né, para uma esfera. E para uma esfera isolada, né? Imagine que o raio da esfera externa tenda ao infinito. Reescrevendo a equação da capacitância da esfera, eu vou ter que C igual a πε0 A sobre 1 menos AB. Então eu vou ter uma capacitância, né, caso o raio externo da esfera for infinito, eu vou ter uma capacitância. O que quer dizer isso aqui? Imagine que o raio da esfera externa tenda ao infinito. Quer dizer que qualquer corpo pode ter uma capacitância, pode estar carregado, né? Qualquer corpo pode ter uma capacitância. Porque o que acontece, por exemplo, vamos voltar aqui um pouco, ó. Aqui, vamos voltar aqui. O que vai acontecer se eu desconectar esse capacitor aqui do circuito depois que está carregado? Como é que é? A transferência de elétrons vai se interromper, não? Não, eu fechei aqui, né? Eu fechei. Aí Ok. saiu cargas aqui e veio para cá. Saiu cargas aqui e veio para cá, né? A gente já comentou sobre isso. Até que vai chegar um ponto onde não vai ter mais, né, corrente elétrica em virtude que houve um equilíbrio entre esse ponto e esse ponto. E esse ponto e esse ponto. Então não tem mais carga, não tem mais corrente elétrica, não tem mais. Tá, não tem. Tudo bem. Já tá em equilíbrio. Aí agora eu desconecto, digamos que eu possa desconectar o capacitor, né? Digamos que o capacitor seja tudo isso aqui, né? Digamos que o meu capacitor seja isso aqui, né? Aí eu abro o circuito aqui e desconecto ele. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter carga ou não? A partir desse momento ele vai estar exposto a algo que não tá em equilíbrio, né, teoricamente. Se eu desconectar o meu capacitor daqui, ele vai ficar carregado. Ele vai ficar carregado, tá? Enquanto eu não descarregar ele vai estar carregado. Se eu colocar um fio, agora eu desconectei ele, né? Se eu colocar um fio aqui, isso aqui é um curto, isso aqui vai explodir isso aqui. Entendeu? Vai explodir isso aqui. Da mesma maneira se esse capacitor aqui tiver uma capacitância muito elevada, ou uma capacitância muito. Na verdade, assim, ó, se eu tiver um capacitor com uma capacitância muito elevada, ele vai carregar muito rápido, né? Então, em alguns casos, eu posso estar estourando o capacitor só de conectar na bateria. Né? Ele pode romper o dielétrico dele aqui, né? Se a capacitância dele for baixa, desculpa. Se a capacitância dele for baixa, né? Muito baixa em relação à minha bateria, isso aqui pode explodir, né? Posso estar conectando aqui e fazer com que as cargas, né? Tentem, né? Circular pela bateria aqui, né? Tentem fazer esse caminho aqui, né? Então, se eu tirar aqui, né? Se eu tirar meu capacitor daqui, ele vai ficar carregado. Esse capacitor aqui está carregado. Está carregado.
Enquanto eu não achar uma maneira de descarregar ele vai ficar carregado. E se eu unir os terminais aqui com fio, ele vai explodir. Pode ter certeza que ele vai explodir. Ele vai explodir. Se eu fizer isso aqui, ele vai explodir. Vai dar um estouro isso aqui. Isso aqui é muito comum em bancada eletrônica, né? Pegar um capacitor, uma coisa sem querer ali, juntar os terminal e acabar explodindo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso quando for lidar com capacitor. Ele tem essas questões aí. Mas eu quis chamar atenção para um detalhe, né? Porque no momento que eu levo o raio externo para o infinito aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Imagine que o raio da esfera externa tende ao infinito. Quer dizer que é só um corpo, né? Se eu tenho aqui uma... se isso aqui vai para o infinito, né? Se esse raio aqui externo aqui vai para o infinito, eu tenho só uma bola aqui, né? A bola carregada positivamente, ela tem uma capacitância. O que quer dizer isso aí? Que se essa bola carregada positivamente aqui, eu ligar um fio, né? Ou se essa bola aqui for uma pessoa, né? Isso aqui pode ser muito bem uma pessoa, tá? Aqui tem um formato esférico, né? Mas tu pode ver isso aqui como se uma pessoa carregada. Então, se essa pessoa aqui, digamos, é o Gabriel, né? Tá carregado. E a Vanessa, né? Ele encosta no ombro da Vanessa, ele vai transferir cargas para a Vanessa, ou seja, ela pode até sentir um choque. É desse fenômeno aqui que a gente tem o choque, né? O choque por cargas estáticas, né? Então são cargas estáticas. O que são cargas estáticas? São isso aqui, ó. São cargas acumuladas num corpo que está parado. Né? Então esse capacitor está carregado, né? O Gabriel vira um capacitor carregado, né? E ele pode estar encostando em outra pessoa e tá, né, tomando choque, ambos tomando choque. Por que os dois vão tomar choque? Se só um está carregado. Se eu tenho uma bola aqui, né, ou um outro corpo aqui, né, sem carga nenhuma, né, e eu conecto aqui, nessa bola aqui, eu vou ter uma corrente elétrica, porque aqui eu tenho uma estabilidade, aqui eu tenho um acúmulo de cargas positivas, né? Ou, né, no sentido real, eu tenho falta de elétrons aqui. Tá faltando elétrons aqui tá estável, então ele vai tender uma estabilidade aqui, né? Isso aqui vai ter uma corrente elétrica circulando aqui. Por quê? Porque eu vou querer ter a mesma quantidade, né? A física, né? A natureza, ela segue leis, né, conservativas, que nada mais é que buscar sempre equilíbrio. Então eu vou ter carga saindo daqui indo para lá, né? Então se é uma pessoa que está carregada e uma outra pessoa que não está carregada toca nessa pessoa, os dois tomam um choque porque essa corrente vai estar circulando pelo braço de uma até o corpo da outra. Então a corrente existe em ambos os corpos, né? Por isso que os dois tomam choque. E muitas vezes ninguém sabe quem é que está carregado. Às vezes tu encosta numa pessoa e aí tu sente o choque e tu sempre bota a culpa no outro, né? Ah, tá, opa, tu tá carregado. E na verdade tem vezes que pode ser tu que esteja carregado. Tu que esteja carregado, né? Como é que tu vai saber? Então assim, o choque estático, né? Aquela tensão estática, ela pode ser vista como um capacitor de raio externo, né? Um capacitor esférico de raio externo infinito. Deu para captar aí? Eu sei que talvez seja muito abstrato para vocês, né? Mas a ideia dessa disciplina é que vocês consigam linkar o que a gente está falando aqui, né, com alguns fenômenos, né, que ocorrem no cotidiano, não entrando muito, né, assim, né, em detalhes, mas quanto mais vocês conseguirem linkar, mais proveitoso vai ser essa disciplina, né, porque acredito que vai ser uma das poucas disciplinas que vocês vão ter contato aí com essa parte de elétrica aí, né, fenômenos que envolvem aí, talvez vocês não tinham explicação. Nessa disciplina, algumas coisas vocês vão poder tirar, né?
E esse atrito que ocorre aí de, de contatos, às vezes tu tá andando de carro, nunca aconteceu com vocês, andando de carro, e aí tu sai do carro, toca na porta e toma choque. Nunca aconteceu isso também? É por causa dessas cargas aí, estáticas aí que fica, né, no corpo, né? Eu consigo ter um acúmulo de cargas em um corpo, né? Por atrito. Então, o atrito do pneu do carro, o chão, gera isso. Gera um acúmulo ou perda de cargas, né? E esse carro vai tá carregado. Tá carregado. E por isso que tu toma um choque, né? Muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês isso, de tomar um choque abrindo a porta de um carro. Eu não me recordo, mas eu sei que é possível. Nossa, sou demais, professora. Toma bastante choque no carro, Vanessa? Sim. Olha, eu vou dizer que eu. O problema é contigo, então. Não, eu também tomo bastante choque no carro. Bastante choque no carro. Assim, Viu, Gabriel? O problema é comigo, então. muitas vezes quando eu vou fechar a porta do carro, eu nem fecho com a mão, fecho com o cotovelo. E aí eu nem toco na porta, de tão ressabiado que eu ando. Mas é normal isso aí é normal. Bizarro, meu. É, é bom manter os pneus do carro, né, trocar os pneus, né, mas às vezes é que é difícil tu também monitorar, né, ou mapear da onde que tá, o que que tá gerando, né, esse acúmulo de cargas, né. Então, muitas vezes é difícil tu saber de onde é que tá, o porquê que tá carregando, né? Ou por que tá acumulando cargas, né? Enfim, mas isso me acontece bastante. E é por causa desses efeitos aí de capacitância. Ou melhor, esse efeito da capacitância a gente consegue já explicar isso aí. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né, de capacitância. Tá em inglês aqui que eu não consegui achar português. Depois, quando eu fui achar em português, já tá muito em cima, eu não quis mudar. Mas é do livro do Halliday, né? Eu tava. Tô seguindo bastante ele mesmo, tá? Então vamos lá. Então ali os dois objetos, né, de metal, da figura 25, 24, possuem cargas de mais 70 picocoulombs e menos 70 picocoulombs, que resultam em uma diferença de potencial de 20 volts entre eles. Qual é a capacitância do sistema? Vamos calcular a letra E. Então, qual que é a capacitância do sistema? Então, meu C é igual a Q sobre V, né? Então, eu vou ter que minha capacitância vai ser 70 pico, né? Vezes 10 a menos 12 coulombs sobre 20 volts. Que é igual a 3,5, né? Vezes 10 a menos 12 picofarad. Tá? Letra B. Se as cargas mudam para mais 200 pico e menos 200 pico, qual é o novo valor da capacitância? Então a gente calcula aí, né? Da mesma forma. C igual a 200 vezes 10 a menos 12 sobre 20. Aqui a gente sempre considera uma carga, né? 10 vezes 10 na menos 12. Aqui eu já botei na menos 12, então aqui é só Faraday, né? E aqui também é só Faraday. Não vai ter pico aqui se eu tô colocando na menos 12.
AC, qual é o novo valor da diferença de potencial? Então, o novo valor da diferença de potencial vai ser 10, né? Vai ser a capacitância que eu encontrei. Vezes 10, né? Menos 12 Coulomb. Coulomb por volts, né? Coulomb por volts. Igual a 200 vezes 10 na menos 12 Coulomb isso que é pico Coulomb, né? Então, sobre V, né? Então, isso aqui vai passar dividindo, isso aqui vai passar multiplicando, então eu vou ter que meu V vai ser igual a 200 vezes 10 na menos 12 Coulomb volts sobre 10 vezes 10 na menos 12 coulombs. Então, meu V vai ser igual a 20 volts. Certo? Tranquilo? Bem, só aplicando a fórmula direto. Mais um aqui. Então, o capacitor da figura 2525 possui uma capacitância de 25 microfarads e inicialmente descarregado. A bateria produz uma diferença de potencial de 120 volts. Quando a chave S é fechada, qual é a carga total que passa por ela? Então vamos lá. É direto, né? Q igual a CV, Q igual a 120 volts, vezes a capacitância, que é 25, vezes 10 a menos 6 Coulomb por volt. Então, meu Q igual a 3 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Certo? Associação de capacitores. Pessoal, só me dá um minutinho aí. Ligeirinho. Um minuto. Tranquilo. Vou pegar uma água. Então vamos lá. Capacitor em paralelo. Então eu vou ter o mesmo potencial V. A carga é somada, né? Q1 mais Q2 mais Q3. E o capacitor equivalente soma, né? A capacitância equivalente é a soma de todos. Tá? Tranquilo. E capacitor em série, potencial de cada um é somado, né? Então V igual a V1 mais V2 mais Vn. E mesma carga que em todos. E o capacitor equivalente, né? Ele é
ah, a minha capacitância equivalente é dada por isso aqui, né? É igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Isso aqui é minha capacitância equivalente. Então tem que tomar cuidado, né, para não ter mais uma descarga de capacitância aqui, né, mas não é uma descarga, ou na hora de conectar eles em série. É um cuidado que tem que ter aí. Então, o capacitor em série, eu vou somar soma das tensões, né? Então, aqui é aquela dedução ali, né, que eu fiz ali, mas vai ser a capacitância equivalente vai ser 1 sobre, né, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né, mais 1 sobre Cn. Vou fazer um exercício disso aqui, acho que fica mais claro. Aqui é só associação de capacitores, bem tranquilo. How many 1 microfarad capacitors must be connected in parallel para armazenar uma carga de 1 coulomb? Então essa aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver aqui. Onde que tá essa aqui? Vamos ver essa aí. Então, em paralelo, a capacitância de 1 microfarad, né? C igual a Q sobre V. Então eu tenho que... Ele quer saber, ele quer um capacitor de 1 microfarad, né? Então, vamos calcular quantos microfarad, né? Aqui, 1 vezes 10 a menos 6. Ver quantas cargas eu vou precisar, né? Quanto de carga tem um desses... Um capacitor desses, né? Quanto que armazena de carga um capacitor desses? Então eu vou fazer 1 vezes 10 a menos 6 coulomb por volts. Não é volts por coulomb, né? A capacitância é, né, coulombs por volts, tá? Coulombs por volts vezes 110 volts vai ser igual ao meu Q. Então eu vou saber quanto de carga armazena um capacitor desses aí. Então 1 na menos 6 vezes 110.
Eu tenho 100 micro, né? Cem microcoulombs. Então, quantos capacitores eu tenho que ter? O número de capacitores vamos ver a carga em paralelo. A carga em paralelo é só eu somar, né? Carga é somada, Q1 mais Q2 mais Q3, em paralelo. Então, se eu quero saber quantos capacitores, né? Um capacitor desses consegue armazenar 100 microcoulombs. Se eu quero 1 coulomb de carga, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e dividir, né, 1 coulomb por 100. E vai dar um monte de capacitor, né? Vai dar igual a 10.000 capacitores. Tá só um exercício mesmo. Bem tranquilo. Energia armazenada em um capacitor. Trabalho realizado para carregar o capacitor. C é a inclinação do gráfico. Então a energia armazenada, meu U, né, vai ser a integral da carga vezes o meu dV, né, meu V, né. Então eu vou ter que vai ser, a minha energia armazenada vai ser CV ao quadrado sobre 2. Resultado da energia potencial armazenada é igual a 1 meio da capacitância vezes o V ao quadrado. Densidade de energia. Energia potencial e volume. Capacitor de placas paralelas. C igual a ε0 A sobre D. Então, a minha energia vai ser U sobre AD. Vai ser igual a CV ao quadrado sobre 2AD. Então, a minha energia total armazenada vai ser 1 meio de ε0 V ao quadrado sobre D. Para placas paralelas, a energia total armazenada é essa aí. Sendo o campo elétrico constante, E igual a V sobre D. Se ele for constante, eu não tenho isso aqui. Certo, pessoal? Mais um exercício, então. Qual a energia armazenada em 1 metro cúbico de ar devido ao campo elétrico em um dia de tempo bom, que tem um módulo da ordem de 150 volts metro? Então ele quer saber qual que é a energia armazenada em 1 metro cúbico de ar. Vamos fazer isso aqui. Então meu E, mas essa aqui eu acho que, deixa eu ver se não está faltando. Não está faltando informação aqui, não. É direto a fórmula da energia. Então o nosso E aqui vai ser igual a 150 volts por metro. O volume igual a 1 metro cúbico. Então eu vou ter que meu U vai ser igual a 1 meio de ε0 vezes I ao quadrado.
né, pela fórmula lá. Quando o meu campo é uniforme, né? Então, o meu U vai ser igual a 1 meio de 8,85 vezes 10 na menos 12 de C ao quadrado sobre N M ao quadrado vezes 150 ao quadrado, o meu campo aqui, né? V ao quadrado sobre M. O meu U vai ser igual a 9,95 vezes 10 na menos 8 C ao quadrado N M ao quadrado vezes 150 ao quadrado, joules ao quadrado, sobre C ao quadrado, vezes 1 sobre metro quadrado. Aqui é só para mim poder cortar aqui, né, algumas... Vou fazer o corte aqui das unidades, né? Meu U vai ser igual a 9,95 vezes 10 na menos 8 vezes 1, né? Corto aqui. Ok. Um sobre M ao quadrado vezes 150 ao quadrado, N ao quadrado corta aqui com aqui. Agora por Coulomb eu posso passar para newtons metro, né? Aí eu corto aqui os dois e fico com... Posso cortar esse aqui com esse aqui. E eu fico com a minha energia, meu U, igual a 9,95 vezes 10 na menos 8 newtons por metro quadrado. É isso aí. Ô, professor, Oi? eu acho que eu me perdi. O que aconteceu ali com 150 ao quadrado? Ah, isso faltou aqui, ó, 150 ao quadrado aqui. Vamos ver aqui, vamos calcular no calculador esse aqui. Tá. 9,95 e na menos 8 vezes 150 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 e na menos 3. Aqui tá
inacabado. Vai dar 2 vezes 10 na menos 3 newtons por metro quadrado. Agora sim. Aí, fechou aqui também. É isso aí. Ah, é isso aí. Não tá faltando nada. Densidade de energia. Isso aqui é minha densidade de energia, né? Então tá faltando coisa aqui. Energia potencial armazenada é 1 meio de CV ao quadrado. Então a gente calculou a nossa densidade de energia. Então eu ainda tenho que fazer isso aqui, ó. Aqui não vai mudar nada, mas o mais correto seria fazer isso aqui ainda. Então, a minha densidade de energia igual a minha energia armazenada sobre o meu volume, né? Não vai mudar porque o meu volume aqui é 1 metro cúbico do volume aqui. Então o meu 2 vezes 10 na menos 3 vai multiplicar o meu volume, que é 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Vai ser igual ao meu U. Então meu U vai continuar sendo. O que vai acontecer é o seguinte. Muda só a unidade, né? Vai mudar só a unidade. Vamos deixar aqui, né? Que aqui eu tenho 2 vezes 10 newtons por metro quadrado, né? Vezes 1 sobre 1 metro. 1 metro cúbico, né? Aqui aí vai ficar 1 metro cúbico é igual ao meu U. Então o meu U vai ser igual a 2 vezes 10 na menos 3 newtons metros, que é igual a 2 vezes 10 na menos 3 joules. Certo? Beleza. Capacitor com dielétrico. Experimento 1. Carregar com bateria capacitor com dielétrico é mais carregado. Ou seja, carregar com bateria, né? Aqui eu tenho se eu colocar um material aqui, né? Aqui eu tô fazendo eu tô carregando essa minha bateria aqui sem esse meu capacitor sem um dielétrico aqui no meio, né? Não tem dielétrico. E aqui eu coloquei um material aqui, né? Que tem uma permissividade elétrica K. E fazendo esse experimento vai ser mais perceptível. Vai ser perceptível que eu vou ter mais cargas. Ele vai conseguir acumular mais cargas, né? Ele vai aumentar minha capacitância. Quando eu colocar um dielétrico no meio aqui, ele vai aumentar a minha capacitância. Por quê?
Então, ó, se eu botar a mesma carga nos dois capacitores, o capacitor com dielétrico apresenta menor diferença de potencial. Então, o que acontece? O campo elétrico diminui. O material apresenta uma constante dielétrica K maior que 1. A permissividade do vácuo ε0 é substituída por K ε0 em todas as equações. Então eu vou ter uma permissividade diferente do material, né? A permissividade do ar é 1, aproximadamente 1. O poliestireno é 2,6, né? Então qualquer material que eu colocar ali vai ter uma permissividade maior. Então eu vou estar multiplicando aqui, né? E minha capacitância vai aumentar quando eu colocar um dielétrico ali. Porque minha capacitância, ela está relacionada com a minha capacitância tá relacionada com o meu V, né? C é igual a Q sobre V. Então aqui, ó, a minha capacitância Q sobre V. Se eu tenho um material aqui que tem uma permissividade maior, quer dizer o quê? Que ele tem ele oferece uma resistência maior às linhas de campo, dá para se dizer assim, né? Se eu tenho uma resistência, entre aspas, né, maior a essas linhas de campo, eu vou ter que o meu potencial elétrico V vai ser menor. Eu vou ter menos linhas. Então eu vou precisar de mais cargas, né? Vou precisar de mais cargas para ter o mesmo campo elétrico que tem nesse, né? Então a minha capacitância aumenta. Né? Aqui eu tenho meu E, né? Aqui o E está relacionado com... Ó, tá vendo? O meu E vai diminuir, né? Porque ele vai estar diretamente relacionado a essa constante K aqui. Que ela é uma barreira, a passagem das linhas de campo. E vai diminuir o meu campo elétrico. Diminuindo o meu campo elétrico, o meu V diminui. E a minha capacitância aumenta. Então eu consigo armazenar mais cargas. Armazenar mais cargas quando eu coloco um campo, um dielétrico, né? Um material dielétrico ali diferente, né? Que não seja o ar. Eu vou estar aumentando. Vamos fazer um exemplo aqui. Acho que esse exemplo que eu não coloquei no... Exemplo 5 eu não coloquei aqui. Não coloquei aqui, vou botar aqui. Deixa eu copiar daqui para lá. Esse aqui é o último exemplo, pessoal. Tá? Que é quando eu tenho um dielétrico no meio. Um capacitor de placas paralelas cujo dielétrico é o ar tem uma capacitância de 50 picofarad. Se a área das placas é de 0,35 metros quadrados, qual é a distância entre as placas? Vamos calcular isso aí. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que meu C é igual a ε0 vezes A sobre D, né? Então, eu tenho ali 50 pico.
Faraday vai ser igual a 8,85 vezes 10 na menos 12 coulomb ao quadrado por newtons metro ao quadrado, vezes a minha área aqui, né? Que é 0,35 metros quadrados. Isso aqui tudo dividido pela distância. Então eu vou ter que o meu D vai ser igual a 50 vezes 10 na menos. Aqui ele já multiplicou tudo. Tá, aqui vai ser só mais manipulação. Aqui eu não vou me ater isso aqui. Mas assim, isolem o D, né? Passa o D para cá. Passa 50 vezes 10 a menos 12 dividindo aqui. Vou encontrar 62 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. E na B, se a região entre as placas é preenchida por um material com K igual a 5,6, qual que é a nova capacitância? Então ele colocou um material lá que tem uma constante de permissividade K igual a 5,6. Qual vai ser meu novo valor de capacitância? Então meu C vai ser igual a Q sobre V igual a ε0 A vezes K sobre D, né? Então eu tenho que o meu C é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por newton metro ao quadrado vezes 0,35 metros quadrados dividido por 62 vezes 10 na menos 3 metros, né? Meu D, vezes a minha constante lá multiplicando, né? Vezes meu K aqui, vai multiplicar aqui. 5,6. Então eu vou chamar a capacitância de 2,75 vezes 10 na menos 6 Faraday, né? Ou 2,75 microfarads. Então antes eu tinha 50 pico, eu fui para 2,75 micro. Então eu aumentei um monte minha capacitância colocando um material, né, um núcleo, dá para se dizer assim, entre o capacitor, né? Eu tenho meu capacitor aqui, né? Foi colocado um material aqui no meio, né? Que fez uma oposição ao campo elétrico, né? E isso aí reduziu, né? O meu campo elétrico dentro das placas reduziu, né? Tornando possível eu acumular mais cargas, né? Eu vou ter que acumular mais cargas para mim poder ter uma diferença de potencial, né? V, né? Entre essas duas placas aqui. Aqui o meu V aqui tem que ser igual ao meu V da fonte, né? Eu tenho uma fonte aqui conectada. O meu V, para mim não ter mais acúmulo de cargas aqui, para cessar o acúmulo de cargas, né? Eu vou ter cargas, né? Indo para essa chapa aqui de cima, né? Essa chapa aqui. E vou ter essa chapa aqui, né? Então, para mim parar, para mim cessar essa corrente elétrica aqui, eu tenho que ter cargas suficientes aqui, né? Nessa chapa aqui.
e carga saindo dessa chapa aqui, tornando essa chapa negativa, né? Carga saindo para cá, até que a minha diferença de potencial V seja igual ao da fonte, da bateria. Enquanto isso não acontecer, eu vou ter cargas carregando esse capacitor. Então, quando eu coloco o material aqui, eu diminuo o meu campo elétrico, né? Eu ofereço uma resistência, uma relutância às linhas de campo. E quando eu vou fazer minha integração aqui do meu V, né? Digamos que se eu tenho positivo aqui e negativo aqui, eu vou ter linhas do mais para o menos, né? Do menos para o mais, né? Então eu vou botar o positivo aqui embaixo, né? Digamos que o positivo seja aqui e aqui o negativo. Então eu vou ter as linhas de campo nesse sentido. Eu vou ter que fazer a integração, né, dessa chapa aqui para cá. Enquanto meu V, né, não for igual ao da fonte, eu não vou ter essa chapa de cima aqui, né? No caso eu vou ter chapa, eu vou ter cargas aqui carregando enquanto o meu V não for igual ao da fonte, né? Então o núcleo ele consegue fazer uma oposição ao campo elétrico, né? Uma diminuição das linhas de campo elétrico. E essa diminuição causa uma redução do V, né? Então eu tenho que ter mais cargas para poder gerar o mesmo V anterior. E por isso que eu aumento a minha capacitância quando eu tenho um dielétrico no meio. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida da aula de hoje? De minha parte, não, professor. Já estão querendo curtir o final de semana também, né? São 9h30. Tem semana inteira com aula à noite, aí é complicado, né? Mas faz parte, não adianta. Tá certo. Alguma dúvida também, Vanessa? Sem dúvidas para. Não, professora, sem dúvidas para aqui também. Tá, beleza, então. Então, bom final de semana para vocês. Na terça a gente faz mais alguns exercícios aí de capacitância, tá? Tirar dúvida também do trabalho, quem quiser. E vamos conversando, então. Certo, pessoal? Então tá, boa noite. Tomem cuidado para não tomar choque no carro aí, vocês. É, né? Feito, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.